Jai Hare Krishna, bom dia a todos que estão assistindo essa aula do Srimad Bhagavatam aqui no ISKCON, Rio de Janeiro. Jai Hare Krishna. Então, eu espero que esteja tudo bem, né? Ainda não estou vendo nenhum comentário, se alguém entrou. Mas vamos aí começar, já são 8 horas, vamos começar a falar um pouco sobre o Srimad Bhagavatam, tá? Mas antes, vamos cantar um pouquinho, tá? Vamos cantar, que quem canta seus males espanta, e quem canta Hare Krishna espanta muito mais, né? Então, cantando Jai Radha Madhava, né? E depois a gente vai começar a aula. Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tera Vanachari Jamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Srila Prabhupada Ki Jai Sri Krishna Sankirtana Jagya Ki Jai, distribuição dos livros de Srila Prabhupada Ki Jai. Todas as glórias aos devotos unidos, todas as glórias aos devotos unidos, todas as glórias aos devotos unidos, Gaura Premanandi, todas as glórias a Siguru e Siguranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashna Pradeshi Matridana Sumantinamini Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, vamos recitar algumas orações como essa, que glorificam o Srimad Bhagavatam, ou glorificam a recitação do Srimad Bhagavatam. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de recitar esse Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências a Narayana, a personalidade de Deus, e a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, e a Srila Vyasa Deva, o autor.
Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Stohya Badrani Vidunoti Suritsatam. Se Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, super-alma, no coração de todos e o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas, quando adequadamente ouvidas e cantadas. Nasta praeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamas loke bhakti bhavati naistiki. Assistindo regularmente às aulas sobre o Srimad Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído. E o serviço devocional amoroso à personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Então, eu fiquei de ler o verso 31 e 32 do capítulo 2, né, intitulado Lembranças do Senhor Krishna. Então, o capítulo anterior eram as perguntas de Vidura. Vidura, ele tinha saído em peregrinação porque ele tinha sido insultado por Duryodhana na Assembleia dos Kuros. Porque ele tinha falado a verdade, né? Sempre quando você fala a verdade, as pessoas invejosas, que não aceitam a verdade, elas te jogam pedra, né? Se jogam um monte de pedra. Né? Geralmente os gurus, né, ou os líderes, os sannyasis, né, que assumem a posição de liderança espiritual, eles ficam logo na frente e recebem as pedradas todas. Né? Então se comete às vezes muitos erros na administração, mas na hora de procurar os culpados, só procura os líderes, né? Aqueles que estão lá na frente. Né? Então a mesma coisa aconteceu com Vidura, coisa semelhante. Ele estava na Assembleia dos Kuros, foi-lhe perguntado o que se deveria fazer em relação a devolver a propriedade dos Pândavas, e ele falou a verdade. E Duryodhana ficou insatisfeito porque a verdade, a justiça, não interessava para ele. Interessava para ele a injustiça, interessava para ele a falta de honra, a desonra. Então ele se incomodou com Vidura e falou: o que é que esse filho de criada está fazendo aqui? Eu estou vendo que a gravação está dando certo, porque a Mataji Ishvari, ela entrou aqui, né, e já deu o seu alô. Ok, minhas reverências também, Mataji. Hare Krishna. Então aqui a gente está mostrando essa parte do Srimad Bhagavatam. Né? Então Vidura saiu e foi peregrinar. Peregrinar significa que você não se preocupa com o dinheiro, significa que você vai aos ventos de Krishna, como Krishna me levar, leva eu, Krishna, leva eu. Aí você vai de acordo com a vontade de Krishna para os locais sagrados, os templos, né? Fazendo austeridade, peregrinação e entendendo o controle do Senhor Supremo. Assim era Vidura. Aí Vidura saiu, tá bom, toma aqui meu arco, minha flecha, quero mais saber de administração. Saiu para o mundo. De tal maneira que as pessoas nem reconheciam ele, né? Deixou o cabelo crescer, a barba. Aí ninguém podia conseguir encontrar Vidura, né? Aí Vidura, ele peregrinou por muitos locais, até que ele chegou a um determinado local
que encontrou Uddhava. Uddhava é o maior devoto de Krishna. Se Radharani é o maior devoto de Krishna em Vrindavana. Né? Agora, lá em Dwarka, o grande devoto de Krishna, o maior devoto de Krishna, o devoto mais amoroso, que mais compreendia Krishna, chama-se Uddhava. Aí ele encontrou com esse devoto, Uddhava. E perguntou a Uddhava, maravilhosamente, sobre seus parentes, sobre a dinastia de Yadu, né? O que aconteceu com a dinastia Yadu. Perguntou assim, porque ele estava em peregrinação, né? E você sabe que em peregrinação o cara não assiste televisão, né? Televisão não. Aí ele não sabia das notícias. Aí ele foi lá e perguntou, que naquela época não precisava de televisão. Naquela época você ouvia as notícias pela boca de pessoas autorizadas. Hoje você vê televisão para ver um noticiário, tudo mentira, né? Tem uns que apoiam um político, outros apoiam outro político. Aí ninguém sabe quem está dizendo a verdade, né? A gente não pode acreditar no que está se passando na televisão. Não pode. Os noticiários não só a televisão, jornais, revistas, internet, né? Tem um bocado de coisa na internet que você vai lá e clica e é vírus, aí estraga seu computador. E outras coisas é mentira mesmo, né? Mas naquela época não tinha isso. Naquela época você tinha os sábios que viajavam, e quando você encontrava o sábio, você tinha todas as notícias e todos os passatempos e todas as novelas transcendentais, todos os Puranas, Mahabharata, Itihasas, tudo ali, na boca dos sábios. Né? E quando eles falavam de tal maneira espetacular que você via o que estava acontecendo pelos ouvidos, você via pelos ouvidos, você escutava, imediatamente tudo se manifestava na sua mente, você conseguia ver plenamente, melhor do que a televisão. Que a televisão a cores só surgiu há pouco tempo. Né? Me lembro quando eu era criança, não tinha televisão a cor, não. Não tinha nem televisão. Depois apareceu a televisão, aí depois era preto e branco, e depois apareceu a televisão a cores. Mas naquela época você já via tudo colorido, pelas palavras divinas e santificadas dos grandes sábios. Então, Vidura, ele encontrou-se com nosso querido Uddhava, e perguntou para ele sobre como estava a dinastia Yadu, né? Seus parentes, amigos. Aí foi o capítulo anterior, né? Nesse capítulo, Uddhava ainda não começa a responder. Uddhava, ele entra em êxtase, né? Porque a lembrança de Krishna, ela nos faz ficar desperta o nosso amor por Krishna. E amor é cheio de êxtase. Não existe amor sem êxtase. Amor é cheio de sentimentos profundos e intensos. Isso é amor. Então, quando Uddhava lembrou-se de Krishna, quando ouviu as perguntas de Vidura e lembrou-se de Krishna, ele ficou tomado de sentimentos estáticos, emudeceu por um tempo, e depois ele começou a revelar, né? Começou a falar esses passatempos de Krishna. Ainda não estava respondendo, né, as perguntas. Ele começou a falar sobre o Senhor Krishna, glorificar Krishna, seu santo nome, seus passatempos, suas atividades, né, seus ensinamentos. Começou a glorificar a sua beleza, começou a glorificar o corpo de Krishna, começou a glorificar os devotos que eram íntimos de Krishna, mas que não podiam compreender Krishna, porque eles estavam sobre a cortina de Yogamaya. E falou também das pessoas comuns que também não podiam compreender Krishna. Esse daqui não compreendeu mesmo, né?
para eles, Krishna era só um ser humano muito opulento, né? Aí nessa parte aqui, ele está descrevendo, que eu vou ler esse verso, está descrevendo as atividades de Krishna. Ele começa a descrever Krishna, o seu nascimento, na prisão de Kansa, depois como ele foi levado para Vrindavana, ficou com Nanda Maharaj, em Gokula, depois os passatempos que os demônios, assim, todos o 10º canto, no 10º canto vai se falar detalhadamente. Mas aqui já se faz uma introdução. É a didática do Śrīmad Bhagavatam. Śrīmad Bhagavatam vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Porque aí você vai se acostumando com o tema Krishna, vai se acostumando. É um tipo de didática, né? Na matemática também se faz isso. Você começa falando de coisas, mesmo nas séries, da 6ª série, 5ª, 7ª série, preliminares, você já ensina uma matemática que está muito acima do nível deles. Mas você não aprofunda. Aí você volta para o básico, depois vai para frente, vai para trás. Essa mesma didática é usada no Śrīmad Bhagavatam. Então aqui, ele também, o Uddhava, descreve o 10º canto, as atividades de Krishna. Aí Uddhava fala de Kaliya, Uddhava fala de Shishupala, né? Então, mas basicamente nesse aqui, ele fala de pouco de Shishupala, mas basicamente nesse aqui ele fala mais sobre os passatempos de Vrindavan. Aí no próximo capítulo, aí ele vai falar sobre os passatempos fora de Vrindavan, que Krishna ficou em Vrindavan até os 12 anos. Depois ele foi para Mathura, aos 12 anos. Aí ele foi matar Kansa, né? Seu tio materno. Então, agora, esse nosso verso de hoje, verso 31, né, e 32, certo? Ele vai tratar sobre um passatempo específico de Krishna. Tá? Vai relatar, ele está falando sobre a Govardhana Lila. Né? A Govardhana Lila. Passatempo que a gente comemora nos templos, né? Todos os templos da ISKCON comemoram o passatempo de Govardhana. É um passatempo muito importante dentro da nossa filosofia. Tá? Então a gente vai ler o verso 31, o verso 32, tá? E está cheio de significado, cheios de pontos filosóficos que acrescentam a nossa vivência espiritual. Né? Então é muito importante viver esses passatempos, porque eles são esses ensinamentos, né? Esses passatempos com esses ensinamentos, porque eles são a base de você ser um Hare Krishna, o que nos diferencia de outras religiões. Nós temos muita coisa em comum com todas as religiões, mas temos um aprofundamento no conhecimento espiritual que nenhuma religião tem. Nenhuma religião tem esse aprofundamento e essa abordagem científica que Srila Prabhupada trouxe para nós dos Vedas. Né? Porque também, se você for estudar sozinho, você se embaralha, você se perde todinho pelos Vedas. Não é fácil, não. Agora, com o mestre espiritual, a guia do mestre espiritual, aí a gente pode ter um caminho claro e objetivo por onde a gente vai encontrar Krishna. Né? Então vamos lá. Então o verso 31, vamos ler o sânscrito. Vipanam vishapanena nigriya bujagadipam utapya payayat gavas tatoyam prakritistitam. Lendo agora a tradução de palavra por palavra. Aqui então temos o sânscrito, a língua
mãe de todas as línguas, a língua chamada Devanagari, a língua dos deuses. E é muito importante esses sons, né? Porque é o som do mundo espiritual. Então, vamos ler a tradução de palavra por palavra. Vipanam, perplexos com grandes dificuldades. Vishapanena, por beber veneno. Nigrihya, subjugando. Bujagá Adipam, o chefe dos répteis. Utapia, após sair. Apayayat, fez com que bebessem. Gavaha, as vacas. Tat, esta. Tuayam, água. Prakriti, natural. Istitam, situada. Agora vamos ler vamos ler a tradução. Os habitantes de Vrindavana estavam perplexos com grandes dificuldades, porque uma certa porção do Yamuna fora envenenada pelo chefe dos répteis, Kalia. O Senhor castigou o rei serpente dentro da água e expulsou-o dali. E após sair da água, ele fez com que as vacas bebessem a água e provassem que ela voltara a seu estado natural. Então essa aqui é a tradução de Srila Prabhupada. Então aqui, nessa tradução, nós podemos ver algumas coisas significativas, né? Então, primeiramente, os habitantes de Vrindavana estavam perplexos com grandes dificuldades, porque uma certa porção do Yamuna fora envenenada pelo chefe dos répteis Kalia. Então, nessa primeira parte aí, aqui, nós vemos o seguinte: as águas do Yamuna, elas são santificadas, né? Porque o Yamuna é um rio sagrado, né? Mas, se você coloca veneno na água, ela fica intocável, mesmo que ela seja sagrada. Se beber essa água, vai morrer. Então, nós devemos aqui, Krishna é um ambientalista, ele quis cortar a poluição do Yamuna. Ele viu que um materialista estava jogando veneno, poluentes, no seu rio sagrado. Evidentemente que ele não podia poluir toda o Yamuna, porque o rio ele se autopurifica, todo o rio se autopurifica, porque as águas do rio são correntes. Então, para evitar a poluição, é só cortar a fonte de envenenamento, cortar a fonte da poluição. E é isso que Krishna fez, como um bom ambientalista. Ele foi lá, né, na indústria de veneno, a indústria poluente, né? Aí, lá em São Paulo tem o Tietê, né? O pessoal das indústrias coloca água, envenena o Tietê. O Tietê não é mais um rio, é um rio morto, né? Porque está totalmente poluído. Aí quando chove muito, aí a água sobe e aí a poluição entra para dentro das casas das pessoas. Então, isso aí, Krishna está mostrando que a gente tem que preservar a natureza. Não podemos. Não foi todo o Yamuna, foi uma parte, mas mesmo aquela parte, Krishna não quis que se
que se continuasse poluindo. Tinha que tirar o agente de poluição, a serpente Kali. Agora, como é que a serpente Kali veio parar lá? Né? Logo ali, onde Krishna estava executando seus passatempos. Aí tem outro passatempo, né? Que envolve um sábio chamado Saubhari Muni. Saubhari Muni é um meditador, um yogi meditador. Ele fazia yoga, uma yoga muito avançada. Ele meditava dentro da água. Ele meditava dentro da água, ali onde Kalia estava. Ele estava lá. Aí ele meditava e estava em harmonia com a natureza, tinha os peixes. Né? E também Garuda pescava ali também. Garuda, a ave transportadora do Senhor Vishnu, ele também pescava ali, naquele lago lá do Yamuna. E aí, mas Garuda vinha, pegava os peixes e tal. Aí, às vezes, Garuda pegava mais peixe por esporte do que necessário. Né? Pegava mais... Aí se reuniram os peixes, né? Naquela época os peixes tinham sindicato. Né? No sindicato dos peixes, aí disseram, não, tudo bem, Garuda é uma águia, pela natureza, as águias têm o direito de comer os peixes. Isso foi dado por Deus. Mas vamos regular isso aí, né? Aí conversaram com Garuda, disseram, Garuda, a gente vai fazer uma oferenda para você. Você pega um peixe só. Para você não... E Saubhari Muni falou com Garuda, né? Garuda, eu não estou gostando de você vir aqui, está atrapalhando minha meditação. Você fica pegando os peixes, eu sinto compaixão desses peixes. Como Ajna sentia compaixão pelos os guerreiros, não queria matar os guerreiros no campo de batalha de Kurukshetra. E aquela atitude de Ajna era uma espécie de bondade, e também estava dentro das escrituras. Então Saubhari Muni sentia compaixão pelos peixes, não queria que pegasse os peixes. Né? Não queria que pegasse os peixes. Aí Saubhari Muni amaldiçoou, disse que pegar você pode, evite de pegar esses peixes. Aí Garuda, ele disse, tá bom. E Garuda pensou, vou pegar só um agora. Só que o peixe que Garuda pegou foi o rei de todos aqueles peixes. O rei, peixe rei. Aí Saubhari Muni amaldiçoou Garuda. Garuda, você não pode vir para esse lado mais. Se você vier aqui pegar peixe, vai morrer. Aí Garuda, ele não precisa aceitar a maldição de ninguém, porque ele é um servo pessoal de Krishna. Mas ele aceitou a maldição de Saubhari Muni. Tá bom. Então eu não vou nesse lado. Mas o que é que tem isso a ver com Kalia? Né? Vou explicar. Kalia vivia numa ilha, não era naquele lago do Yamuna. Ele vivia numa ilha bem distante. E ali também tinha o sindicato das cobras, e tinha um monte de cobra, e Garuda não gostava muito de cobra, né? Porque tem uma intriga da família das águias com a família das cobras. Aí Garuda realmente ele acabava com as cobras. E comia as cobras, mas muitas ele matava sem comer. Aí as cobras, não, Garuda, peraí, vamos regular isso aí, né? Que a literatura védica sempre tem esse ponto, de que a gente tem a tendência do gozo dos sentidos, mas a gente não deve se entregar ao gozo dos sentidos irrestrito. Então tem que ter regulação. Aí deram uma regulada em Garuda. Ô Garuda, vamos fazer o seguinte, vamos combinar, fazer um acordo. A gente faz todo dia aí que tiver uma lua, sei lá, Ekadas, não sei qual é a lua. Aí você vem, lua cheia, né? Mais fácil. Na lua cheia você vem e pega, porque Ekadas Garuda deve jejuar, né? Que Ekadas. Então,
Na lua cheia, você vem e pega, a gente oferece uma oferenda de serpente. A gente escolhe na nossa comunidade alguns que vão se oferecer a ser serpente e você pode se alimentar deles. Aí tudo bem, Garuda estava pegando suas oferendas, sempre, sem problema. Só que Kalia morava lá e Kalia tinha inveja de Garuda. Disse, não, quem vai oferecer para Garuda? Não vai nada. Eu vou lá e vou comer a oferenda de Garuda. Ele foi lá e comeu as cobras, que era para oferecer a Garuda. Aí Garuda foi lá e atacou Kalia pesadamente. Kalia ia acabar com Kalia, mas aí ele liberou Kalia. Aí Kalia fugiu, saiu fugido. Aí Kalia entrou nesse lago, porque ele sabia da maldição de Salbarimuni. Sabia dessa maldição de Salbarimuni, aí entrou nesse lago. Aí nesse lago ele sabia que Garuda não podia entrar ali. Aí então ele estava salvo de Garuda. Né? Aí Garuda foi lá, mas não entrar no lago. Kalia estava lá, ele respeitou a maldição de Salbarimuni. E aí sim, aí Kalia, nesse lago do Yamuna, ele envenenou esse lago. Envenenou. E aí Krishna quis tirar ele de lá, porque não queria esse agente poluente lá. Né? Não queria isso não dava certo não. Tira essa indústria daí. Essa indústria de veneno sai daí. Não vai poluir o lago não. Isso vai de encontro à natureza. Aí Krishna entrou no lago, né? Primeiramente, Krishna soube, aí tem uma árvore lá, em Vrindavan, que Krishna subiu na árvore e pulou no lago. Aí ele foi, lutou com Kalia, mas ele foi mais para dançar, entendeu? Porque ele ficou dançando nos pés, na cabeça, com seus pés na cabeça de Kalia. Toda vez que ele dava um passo de dança, né? Então a cabeça de Kalia ficava, Kalia tinha muitas cabeças, né? Ficava azucrinada, ficava desorientada. Aí Krishna dançou, tocou flauta, aí ia matar Kalia, né? Mas aí as esposas de Kalia, Krishna é muito misericordioso, mas Krishna é ainda mais misericordioso com as devotas. Krishna gosta muito de proteger e dar atenção às devotas. Então as devotas, que eram esposas de Kalia, ofereceram orações a Krishna e pediram para Krishna poupar Kalia. Aí Krishna disse, tá bom, então eu vou fazer isso com favor a minhas devotas e Kalia pode sair daqui. Garuda não vai fazer mal mais para você, Kalia, porque a marca dos meus pés está na sua cabeça. Então quando ele vê isso, ele não vai atacar você. Então aí foi assim que Krishna tirou Kalia. E aqui fala, o Senhor castigou o rei das serpentes da água e expulsou dali. Após sair da água, ele fez com que as vacas bebessem a água e provassem que ela voltara a seu estado natural. Né? Então, é aquela questão da ciência, né? O negócio tem que ser científico. Então, não é só a palavra de Krishna. Podem vir beber água, que a água está limpa. Krishna primeiro colocou as vacas para que elas bebessem a água e elas bebendo a água, mostrando que a água não estava poluída, então aí sim ele liberou a água. Aí sim ele
liberou para todas as pessoas, mostrando que estava tudo bem. Né? Agora vamos ler o significado de... Esse foi o verso 31, não tem significado, né? Escrito, tem muito significado, né? Prabhupada não escreveu. Às vezes Prabhupada ele coloca o significado de um verso no outro verso. Aí, um significado de 2 versos, né? Dos 2 versos anteriores, aí vem esse significado. Tá? Então vamos ler o verso 32. Ajajayat Gotsavena Goparajam Duijotama Vitasya Chorubarasya Chikisham Sadvyayam Vibhu. Krishna, aí vamos ler, tradução de palavra por palavra. Ayajayat fez com que executasse Gossavena pela adoração às vacas. Goparajam, o rei dos vaqueiros, Dvija Uttamai, pelos brahmanas eruditos, Vitasya, da riqueza, Cha, também, Urubarasya, grande opulência, Tirkisham, desejando agir, Sadvyayam, utilização correta, Vibhu, o grande. Então, tradução. Krishna, o Senhor Supremo, desejou utilizar a opulenta força financeira de Maharaja Nanda para adorar as vacas, e também ele quis dar uma lição em Indra, o rei do céu. Assim, ele aconselhou seu pai a fazer adoração a Go, ou o pasto e as vacas, com a ajuda de brahmanas eruditos. Então, vamos, assim, esse significado aqui tem muita coisa interessante, né? Então, vamos ler e tentar falar um pouquinho dos significados que Prabhupada colocou no própria tradução, né? Vamos ler a tradução e vamos ver os significados que estão na tradução, fora o significado que Prabhupada escreve separado. Então, Krishna, o Senhor Supremo. Esse é o primeiro significado. A gente tem que entender que Krishna, embora ele tenha aparentemente humano, ele é o Senhor Supremo. Ele é o Deus absoluto. O Pai de Jesus, amigo de Maomé, né? E a contemplação dos budistas, de Buda, é Krishna. Krishna é o Deus Supremo. Então aqui Krishna, o Deus Supremo, ou o Senhor Supremo, desejou utilizar a opulenta força financeira de Nanda Maharaj para adorar as vacas. Aí isso aqui também tem muito significado. Um Vaishya, ele deve cuidar das vacas. Um Vaishya deve cuidar da terra. E um Vaishya, ele deve executar atos de sacrifício para que sempre haja opulência na sua residência, na sua casa. Então, se um devoto, às vezes, não consegue opulência, é porque ele tem que rever seus atos de sacrifício. Porque o que traz o benefício é o sacrifício. Se você executa sacrifício, então vem benefícios, tanto para você, quanto para a sua família, como para toda a sua região. Então, um Vaishya, ele tem o dever de executar sacrifícios, né? Isso é importante.
Então, aí nesse caso, Nanda, ele adorava as vacas e o pasto, né? E também ele quis dar uma lição em Indra, o rei do céu. Então, aí é outro ponto significativo. A Prabhupada, no significado, a gente vai ler, ele fala uma coisa que me chamou muita atenção. Os semideuses, as pessoas comuns, né, às vezes adoram os semideuses em troca de benefícios materiais. Então, isso é bom para as pessoas, no sentido de que elas começam a entender que existe um controle superior. Isso é bom. Melhor do que achar que tudo aconteceu por acaso, que tudo acontece automaticamente. Não, aconteceu porque havia um controle superior. Então, esse controle superior é reconhecido através da adoração aos semideuses, para começar. Então, as pessoas que buscam benefícios materiais, elas não procuram Krishna. Krishna só dá benefício espiritual. Aí elas procuram os semideuses. E aí começam a desenvolver o espírito religioso de entender que existe um controlador supremo, né? Então, isso aí é importante, né? É importante. A adoração aos semideuses por parte das pessoas comuns. Mas acontece que existe um outro ponto, que é o efeito dessa adoração ao adorado. Então, às vezes, os semideuses, eles são delegados, agentes, ministros de Krishna. Mas, às vezes, eles ficam envaidecidos pela bajulação e pela adoração das pessoas comuns. E isso acontece não só com os semideus, né? Acontece com qualquer pessoa que tenha um certo controle. Seja um presidente de templo, seja um guru, seja um sannyasi. Ele, às vezes, ele é adorado, às vezes não, muitas vezes é adorado, e faz parte da cultura, né? Assim como Nanda Maharaj, ele também fazia parte da cultura, ele adora Indra. Então a gente adora os devotos, os devotos mais velhos, né? Os líderes, adora os gurus, os presidentes, faz parte da cultura. Mas se o adorado, né, se envaidece, se torna orgulhoso, achando que aquela adoração é para ele, então ele pode confundir a sua mente, né? Pode confundir sua mente e achar que as pessoas estão adorando ele. Não, as pessoas estão adorando Krishna através dele. Estão oferecendo coisas para Krishna através dele. Então tudo é para Krishna. Mas quando você esquece Krishna e acha que é para você, aí você se envaidece, que é o caso que aconteceu com Indra. Indra ficou envaidecido, né, por essa adoração que foi lhe oferecida pelas pessoas em geral, né? E Krishna sabia disso, porque Krishna, ele está no coração de todos, né? Krishna é a super-alma, o amigo mais íntimo. Ele estava lá no coração de Indra. E ele disse, agora é a hora de eu mostrar para Indra que quem é o controlador supremo, que ele está esquecido, né? E também para mostrar para todas as pessoas que não é necessário adorar semideuses em troca de bens materiais. Elas podem adorar diretamente a mim. Não precisa perder tempo adorando semideuses. Ela pode se dedicar totalmente a adorar a mim. E eu vou suprir tudo o que lhes falta e preservar o que eles têm. Isso é o que Krishna fala no Bhagavad Gita. Então, Krishna queria dar essa lição aqui a Indra, em Indra,
Assim, ele aconselhou seu pai a fazer adoração a Go, ou o pasto e as vacas. Então, Krishna, para ele dar essa lição em Indra, ele tinha que convencer Nanda Maharaj a parar o sacrifício. Aí Krishna teve que até usar um argumento da filosofia Karmanimansa, filosofia materialista, que ela diz que os semideuses só vão poder fazer alguma coisa por você se você fizer sua parte. Então, não se preocupe muito com os semideuses, não, porque se você fizer sua parte, os semideuses vão ser obrigados a suprir as necessidades para a sua vida. Então, Krishna usou essa filosofia Karmanimansa, que não existe um controle supremo, mas que você mesmo é o controlador. Então, trabalhe, faça, você vai criar seu destino. Você vai criar o seu futuro. Lógico que essa filosofia tem algumas coisas coerentes e outras que não são coerentes, são incoerentes. Aí no livro de Krishna, Prabhupada explica muito bem todas as palavras de Krishna, no 10º canto também. Então isso aqui é só uma introdução. Tá? Aí Krishna convenceu Nanda Maharaj a parar o sacrifício e usar a parafernália toda que ele já tinha arrecadado para fazer um sacrifício para a colina de Govardhana, que era o pasto das vacas, né? E para as vacas, adorar a vaca e a colina de Govardhana. Ok. Então, essa aqui é a tradução, pequena explicação da tradução. Agora vamos ao significado de Srila Prabhupada. Tá? Uma vez que é o mestre de todos, o Senhor também ensinava a seu pai, Nanda Maharaj. Então, embora ele fosse uma criança, Krishna, poucos anos de idade, 6, 7 anos, ainda assim, ele é o mestre de todos, Jagat Guru. E aí, ele ensinou a seu pai, instruiu seu pai. Né? Nanda Maharaj era um próspero proprietário de terras e dono de muitas vacas. E, como de costume, ele fazia uma adoração anual a Indra, o rei do céu, com muita opulência. Então, você é um Vaishya, você tem que fazer festivais, nem que sejam anuais. Né? O ideal é fazer sempre festivais semanais, né? As festas de domingo. Os Vaishyas, eles patrocinam, né, os festivais. E isso é uma maneira de agradar a Krishna, porque Nanda Maharaj ia fazer para Indra. Mas a ideia é essa, que a gente deve sempre tirar uma parte do nosso ganho para usar, para fazer festivais de adoração a Krishna. Esta adoração a semideuses, feita pelo povo em geral, também é aconselhada na literatura védica, só para que as pessoas possam aceitar o poder superior do Senhor. É isso. Necessário que as pessoas entendam que existe um poder superior. Então a literatura védica, para as pessoas em geral, recomenda adoração a semideuses. Os semideuses são servos do Senhor, delegados para cuidar da administração de várias atividades dos assuntos universais. Então, Krishna não precisa fazer tudo, é um homem muito rico, dono de um grande negócio, ele não precisa fazer tudo. Ele pode simplesmente delegar poderes a gerentes e eles fazem. Então, assim, Krishna tem os semideuses que ele delega poder para eles fazerem no seu lugar. Os semideuses são servos do Senhor, delegados para cuidar da administração de várias atividades dos assuntos universais. Por isso, as escrituras védicas se aconselham que se deve executar yajna para agradar os semideuses. Então, se você agrada o dono da casa, então o amigo do dono, o porteiro do dono, aí você também agrada o dono. Né? É isso aí.
Se você quer fazer amizade com alguém, faça primeiro com o seu cachorro, né? Mas aquele que é devotado ao Senhor Supremo não precisa agradar os semideuses. A adoração aos semideuses, feita pelas pessoas comuns, é um arranjo para o conhecimento para o reconhecimento da suprema personalidade, da supremacia do Senhor Supremo, mas esta adoração não é necessária. Então aqui Prabhupada está pregando a devoção pura, né? Então esse negócio de adorar semideus, Prabhupada nunca pregou isso não. Prabhupada enfatizava a adoração, a devoção pura. Quem tem devoção pura, você não é devoto puro, você adora o semideus, você quer coisas materiais. Mas se você é devoto puro, não quer nada material, só quer servir a Krishna, aí você adora só a Krishna. Agora, as gopis adoraram a deusa Katyayani, mas não era por algo material. Era para obter Krishna como um esposo. Este agrado aos semideuses é geralmente recomendado apenas para se obter benefícios materiais. Porque as pessoas são muito apegadas ao gozo material, então os semideuses oferecem gozo material. Assim como Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele curava as pessoas, porque as pessoas só podiam entender o conhecimento espiritual se elas recebessem alguma bênção, algum milagre. Então, por isso que ele fazia tantas curas, né? Dando coisas materiais, porque o nível das pessoas em geral é esse. Elas precisam de milagres, né? Precisam de ter bênçãos, né? Para gratificar seus sentidos. Como já discutimos no segundo canto desta literatura, aquele que admite a supremacia da suprema personalidade de Deus não necessita adorar os semideuses secundários. Quem adora Krishna, ao Senhor Supremo, o devoto, ele não deve nada à sociedade, nem aos semideuses, nem aos antepassados, nem aos fantasmas, nada. Então ele é completamente livre, não deve nada para ninguém. Agora, muitos devotos aí eles se confundem com isso e não querem pagar dívida. Não é assim não. Não é assim não. Não é, eu sou devoto, eu não devo nada para ninguém. Não é assim não. Isso tem relação aos semideuses, aos antepassados. Mas nessa vida, se você contrai uma dívida, vai ter que pagar. Ok? Porque senão, Krishna não fica satisfeito. Às vezes, por serem cultuados e adorados por seres vivos menos inteligentes, os semideuses inflam-se com o poder e esquecem a supremacia do Senhor. A gente já explicou, né? Se um devoto, um líder, um semideus, ele é cultuado, às vezes ele esquece que quem é o chefe, né? E aí ele se confunde. Isso aconteceu quando Krishna esteve presente no universo e, por conseguinte, o Senhor quis dar uma lição em Indra, o rei do céu. Então, se até Indra se confunde com a adoração, né, que dirá a gente, né? Por isso, ele pediu que Maharaja Nanda parasse de oferecer o sacrifício a Indra e utilizasse o dinheiro apropriadamente, executando uma cerimônia de adoração às vacas e ao pasto na colina de Govardhana. Então, Krishna disse, não, vamos cuidar daquilo que é nosso, é a vaca, do pasto, e não se preocupe com Indra. Façamos a nossa obrigação, que Indra vai ter que fazer a parte dele. Por este ato, o Senhor ensinou a sociedade humana da mesma forma que ensinou no Bhagavad Gita, né? Que se deve adorar ao Senhor Supremo por todos os atos e por todos os seus resultados, né? Então, durante todo o Bhagavad Gita, Krishna relata para Arjuna que ele deve lutar por lutar.
por uma questão de dever. Né? Deve executar o seu dever. Né? E ofereça tudo isso a mim. Né? Ofereça tudo isso a mim, em serviço devocional. Manchayo Vyabhicharana Bhakti Yogena Sevate Sagunam Samatita Brahma Bhuyaya Kalpate. Aí, se você está sempre pensando em mim, se tornando devoto, você vai alcançar o nível de Brahman de serviço devocional. Então, Krishna, o tempo todo no Bhagavad Gita, está orientando o Arjuna a oferecer as suas habilidades para o serviço devocional. E aí ele se mantém transcendental. Isso acontece quando o Senhor Krishna esteve presente no universo e, por conseguinte, o Senhor quis dar uma lição. Já lemos isso, né? Que se deve adorar o Senhor Supremo por todos os atos e por todos os resultados. Isso terá sucesso, isso trará o sucesso desejado. Então, se a gente deseja sucesso, adore Krishna por todos os atos. Os Vaishyas são especificamente aconselhados a dar proteção às vacas e a seus pastos ou terra agricultural. Em vez de desperdiçarem o dinheiro ganho arduamente, isso satisfará o Senhor. Então os Vaishyas devem proteger as vacas e realizar festivais. Né? A perfeição de nosso dever ocupacional, quer seja na esfera de nossas obrigações pessoais, de nossa obrigação com a comunidade ou com a nação, é julgada pela proporção de satisfação do Senhor. Então, quanto mais você satisfaz o Senhor com suas atividades, mais perfeitas são suas atividades. Então você julga, será que eu estou me dando bem na vida? Se Krishna está se dando bem, aí você está se dando bem. Se não, não tem como você se dar bem. E Krishna não se dá bem. E você se dá bem e Krishna não se dá bem. Não, isso aí é Maya. Isso é ilusão. Isso não ocorre. Tá? Hare Krishna. Deixa eu ver aqui que horas são. Pronto, na hora. 8h58. Pontual. 1 hora de aula. Né? E aqui, pelo que eu estou vendo aqui, Fernando, bom dia. E Ângela, Rosiângela, bom dia. Sérgio. Pronto, esse é o pessoal que entrou aqui. Hare Krishna, bom dia, não tem nenhuma pergunta. Então, vamos cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E vamos encerrar essa aula por hoje, né? Do Bhagavata. Muito obrigado para a Vyoma e a todos que me convidaram. Foi ótimo, eu sempre gosto de vir e falar de Krishna, né? E isso reanima, dá vida para a gente. Muito obrigado, Hare Krishna. Vamos encerrar esse vídeo agora. Concluir.